Olá, Niterói, cumprimento a todas e todos vocês. Aqui fala o vereador Leonardo Jordano. Por ocasião do Dia da Consciência Negra, a gente está fazendo esse vídeo para conversar um pouquinho com Marcos Romão, que é um ativista com mais de 45 anos de militância na defesa dos direitos humanos e na discussão e luta contra o racismo. Marcos Romão é um sociólogo e um lutador que no alto exílio na Alemanha se formou também em jornalismo, estendeu suas atividades por lá e retornou ao Brasil no processo de militância, onde ele agora lidera um trabalho numa rádio, que é a Rádio Mama Terra, discutindo questões que são do interesse da coletividade e dando seguimento à sua luta. Então, Romão, para a gente começar o nosso papo, queria que você falasse um pouquinho para a gente do balanço que você faz da luta até aqui, historicizasse para a gente um pouquinho as dificuldades e também aquilo que você analisa do passado, né, e da análise histórica do movimento. Vamos começar nessa coisa de por que a consciência negra, né? E vamos tentar imaginar o que é criar essa consciência negra. Imaginar o que era 1888 no Brasil, milhões de pessoas que estavam escravizadas, mas tinham comida, tinham alimento, eram maltratadas, mas tinham seu lugar na sociedade brasileira. E a partir de 88 foram despejadas na rua. Essas pessoas, esses milhões de pessoas negras, descendentes de africanos, passaram a República Velha inteira, até 1930, fora da sociedade. A primeira ação afirmativa do Estado, pensando neles, foi a Lei dos 2/3. Nem sei se pensaram neles, mas incluíram. Porque foi nessa Lei dos 2/3 que significava, para cada empresa tinha que ter 2/3 brasileiros, as pessoas, os negros, passaram a ocupar lugares, mesmo que subalternos, já que não tinha tanto branco assim para o branco brasileiro para ocupar esse lugar. Esse momento daí, talvez até seja porque minha tia sempre falava que amava Getúlio Vargas, porque ela tinha tido emprego de comerciária. Minha mãe entrou para uma escola... Ganho dos direitos dos trabalhadores. Ganho de direitos dos trabalhadores e tinha uma carteira assinada, né? Assim, foi uma mudança profunda na sociedade que abriu espaço para o homem também negro entrar dentro do mercado de trabalho, porque ele fazia biscates até então. Anteriormente, quem tinha um salário por mês, mesmo que pequeno, eram as empregadas domésticas, e foram elas que sustentaram a Frente Negra Brasileira, um partido de 200 mil negros que durou até 1937, até a ditadura acabar com ele, a ditadura do Vargas acabar com ele, mas que foi sustentado por essas mulheres que deu o trabalho. Então, o trabalho foi o que foi retirado da cidadania. Não é que ser escravo fosse trabalho, ser escravo era uma coisa forçada, mas a abolição tirou a condição dessas pessoas terem trabalho. E, ao mesmo tempo, toda uma ideologia de pensamento, de academia, museu de antropologia, pensadores sociais, todos imaginando como iriam acabar com a mancha negra, que era acabar com os negros. Varrer, né? Varrer da sociedade brasileira, já que isso daí era algo ruim para a sociedade. E essas duas coisas juntas mexeram tanto na psique da pessoa negra, quanto mexeram na possibilidade econômica dela atingir um ponto. Isso só vem ser retomado como uma ação política maior, né, dessa Frente Negra. Inclusive a Frente Negra tinha um detalhe, Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, toda série de pessoas. A principal coisa deles era alfabetizar
Freire trabalhou com eles, aprendeu com eles. Aprendeu com eles essa coisa da necessidade de alfabetizar. Né? E alfabetizar o povo negro que não tinha acesso à escola, que não tinha acesso a toda uma série de coisas. A partir de 70, para ser rápido aqui, é que há uma retomada dos negros brasileiros, que eram 100, 200, 300, 400, no máximo 500 negros nas universidades brasileiras, em conjunto, porque tinham negros anteriormente na universidade brasileira, mas com atuação em conjunto não tinham. Criaram coisas parecidas com essa frente negra, de afirmação e inserção na sociedade. Conformaram essa insatisfação e essa luta numa forma de movimento, de expressão daquilo. Né? Exatamente, porque nós tínhamos visto que com a ditadura militar, para cortar tempo, com a ditadura militar, houve processo de homeland no Brasil. Houve processo de tirar as pessoas negras dos lugares que eles moravam. Remover as favelas, remover dos bairros que hoje são nobres. Feito Ipanema, era um bairro com 70, 80, 100 mil negros. Ipanema, Copacabana, toda aquela região ali, atrás da lagoa. E um parênteses interessante, Romão, importante também, é que é interessante como às vezes as pessoas falam contra cotas, dizendo que o Estado vai tomar lado, né? Exato. E quando foi historicamente o Estado que tomou lado para fazer essas injustiças todas. Né? A escravidão era legal e defendida pelo Estado, retirada a questão das áreas urbanas, como você falou. Você bateu no ponto certo. Existia uma política de exclusão do negro, uma política de Estado. Aqui em Niterói, quando eu era pequeno, aqui toda essa região daqui até Caraí, moravam milhares de negros. E agora pego um 53 aqui em Caraí, não vejo um preto. Quando passo da Avenida 7, aqui no Beltrão, na minha região que eu moro, eu vejo preto. Aí passo, aí começam a descer para trabalhar e começa a entrar só branco. Então o Estado, ele foi segregando o negro e jogando ele para os cantos. Porque esse negro antes ele fugiu das fazendas e veio para a cidade, onde ele buscava esses direitos de cidadania. Era mais fácil chegar numa cidade e conseguir um direito do que estar no interior. E isso durou 50, 60, 70 anos. Né? Vidas secas, quando você vê vidas secas, né? Com brancos. Eu vejo logo meu pai preto vindo do Ceará no pau de arara, trazendo sua família toda do pau de arara. Meu pai! Então não é antigamente, né? Então essa política de opressão no campo faz com que o negro o tempo todo tente arranjar um lugar na cidade. E quando ele consegue lugares na cidade, que são as favelas, as periferias, a especulação imobiliária e tudo mais vai tirando ele aos poucos de todos os lugares. Itaipu, Piratininga, aqui em Niterói, vamos falar de Niterói, era tudo preto. Quando eu tinha 20 anos. Eu estou com 64 anos agora, então é um processo que me deixa espantado. Né? Eu voltar da Alemanha depois de 25 anos e não ver mais preto nos lugares que eu via. E isso tudo aconteceu de uma forma bem diluída, bem aceita pela sociedade. Não se falava do racismo. E o que a minha geração fez? Então, para mexer com isso, vamos falar do racismo. Porque isso é uma política racista. É uma política de exclusão de toda uma população que eles consideram inferior, que eles consideram desnecessária para a sociedade. A partir desse momento, cria-se várias organizações do país inteiro, de direitos humanos, de direitos civis, de direitos de cidadania. Em todos os lugares que nós falamos de cidadania, todo mundo era atendido por aqui. Todas as pessoas, numa favela, nós não olhamos se tem branco, preto, azul, amarelo, mas a maioria era preta. Nós tratávamos
podia ensinar as pessoas, fazer cursos e uma série de coisas. E essas são as pessoas que o Estado passou a partir do final da ditadura, do início das presidências da República, de 89 para cá, passou a ter algumas políticas de atendimento dessas pessoas. Que aí são as políticas de ação afirmativa, que aí são as políticas de cotas, em que o pessoal fala, mas por que cotas? Somos todos iguais. Como somos todos iguais se o tempo todo somos tratados desigualmente pelo Estado? É o Estado que nós pagamos um imposto que nos trata mal, que nos alija, né? E isso faz com que a sociedade passe a pensar que racismo é uma coisa psicológica, uma coisa do cara que não gosta de preto, que quem não sabe por que ele não gosta de preto, ele gosta, ele tem amigo à beça, mas ele não sabe que faz parte de um Estado que é todo voltado para ficar europeu. É todo voltado para vamos acabar com essa mancha preta. Isso continua ainda hoje no país. Interessante também vamos perceber que no processo da luta social você vai revelando essas mentiras, né? Porque a ideia de que o racismo não existe, ela é um argumento no fundo para não alterar as condições que fazem com que essas provas históricas, situações reais, né, possam ser observadas, porque de fato no fundo todo mundo sabe que existe de forma flagrante ainda o racismo aqui no nosso país. Eu queria também te perguntar sobre a perspectiva que você vê, né? A gente vai estar vivendo um momento muito duro, né, da vida social brasileira, né, com o governo atual que a gente tem aí, que é um governo que tem retirado direitos brutalmente da população, né? A gente teve aí reforma trabalhista, agora vem reforma da Previdência, 20 anos de congelamento de investimentos em saúde, educação, cultura. A gente teve, da parte do governo, né, até coisas assim absurdas, como foi a tentativa de relativizar os padrões no qual a gente enquadra a escravidão. Assim, eu fiquei chocado mesmo quando eu vi esse tipo de movimentação do governo Temer. Mas ainda assim, é um momento em que a gente, por isso mesmo, talvez precisa lutar muito, precisa estar muito fortes, né, para poder ter uma perspectiva de saída para o povo brasileiro, né? E a questão racial no Brasil, ela é uma das questões chaves assim, para o nosso país, né? Para nós marxistas, a questão econômica, ela tem uma permeabilidade sobre todas as demais opressões que existem, mas é muito importante que as especificidades e lutas que a gente tem específicas, elas tenham uma plenitude, né, de capacidade da gente poder reverter. Então eu te perguntaria assim, o que você acha que agora é o papel dos movimentos sociais, né, do movimento negro? Que tipo de resistência você acha que é eficaz que a gente faça nesse momento na nossa trajetória, nessa quadra histórica? Que tipo de objetivo, né, e perspectiva a gente deve perseguir como militantes nessa luta geral? Olha só, estamos em 2017 e alguns milhões de jovens negros estão na universidade. Quando éramos quase nada, éramos um pingo de leite, um pingo de café num balde de leite. E hoje somos toda essa massa de jovens, que ainda é pouco, ainda é muito pouco, nas universidades, buscando espaço em todos os lugares. E aí entra a economia. É nessa hora que essa população que vem nesse processo, que pode até parecer uma sociedade paralela, mas que concentra-se na economia, porque não somos paralelos, né? Nós somos o 17º, 18º país do mundo, se contarmos a produção negra do Brasil, consumo que nós fazemos. Não tem
as pessoas não têm dimensão disso, de que essa construção que acontece de uma forma paralela, através da educação, através do ensino, através da ajuda a um outro, da solidariedade, né? Se eu fiz a universidade é porque toda a minha família juntou para eu ser o primeiro da universidade. E dentro da universidade porque nós 5 alunos, 5 colegas se juntaram para nos sustentarmos. E com posições políticas diferentes, mas nos sustentarmos nessa questão, porque nós considerávamos que o interstício da sociedade, com todas as diferenças que ela tem, no Brasil especificamente, não tem nada que não passe pela cor, porque o Brasil foi todo construído pela cor. O Brasil foi todo construído, principalmente a República, foi construído pela diferença de cor. A diferença de cor foi fundamental, a importação de pessoas brancas, a importação de pessoas para melhorar a raça, tudo isso impregnou de tal forma a sociedade brasileira que todo mundo pensa, eu vou ser brasileiro, eu sou uma mistura de branco, de índio, e negro, eu sou uma super raça, porque eu tenho a inteligência do branco, eu tenho a força do negro, eu tenho a agilidade do índio. Olha só o que está na cabeça ainda hoje do brasileiro. É uma filosofia de uma superioridade no nada. De superioridade no nada que as pessoas têm. E é esse o ponto que eu considero agora estou num momento crucial. Porque todo país, e isso não vem do período só democrático, todo país, já desde 70, está escutando o negro. Escutando, que eu digo, não ouvem, mas estão escutando. Tem um rumor lá em algum lugar. E o racismo está aí. Ele apareceu. O negro fala que é negro. Já passa a gostar de si mesmo. É o primeiro passo para ser cidadão e para ter um emprego. É você se garantir. Né? E nesse ponto daí, você vê um retrocesso na política brasileira. Um retrocesso geral. Na economia, no trabalho, nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas. Né? Mas qual é o instrumento que eles utilizam? Para formar essas pessoas, para fazer com que as pessoas acreditem que isso é bom. O instrumento que eles usam é o ódio ao preto. Isso é tudo coisa de preto. Igual o William Vac agora. Isso é tudo coisa de preto, essa coisa de atender as pessoas. É aquilo que sai. Então, finalmente, porque antigamente isso é coisa do povo, não se falava coisa de preto, falava coisa de povo. Antigamente se falava de um povo amorfo, sem cor, amarelo, verde, azul, esmaecido. Hoje não. Hoje o povo tem cor. E é aí que está o confronto no país, de que as pessoas estão percebendo que essa luta pelo direito do trabalho, pela carteira do trabalho, pelo direito de não retornar a uma condição análoga à escravidão, pelo direito de ir e vir, é uma luta que pensavam que era para meia dúzia, 30 milhões, 60 milhões, mas através dessa característica que o movimento negro tem prestado, e eu considero que é o movimento negro que emprestou isso para toda a sociedade, estão todos percebendo que a máquina racista econômica brasileira, ela não aceita que todo esse povo brasileiro
tem acesso à sociedade. Isso através do racismo. No momento em que há um político qualquer faça feitas as políticas sociais que foram feitas, né? As políticas sociais dessa afirmativa no governo passado, no governo Lula, no governo Dilma, todas as políticas sociais, não atacaram o Lula, não atacaram o Dilma, atacaram nós pretos. O discurso de ódio é contra nós, bandido bom, bandido morto. E de quem que eles estão falando? Eles não estão falando de outras pessoas, estão falando dos pretos. Esses pretos que apareceram assustou demais o pessoal. E é essa compreensão que eu convoco realmente tem que dar uma parada. É essa situação que eu convoco realmente as pessoas a entenderem que todo esse processo de violência que a sociedade está vivendo, de perda de direitos, de ataque às mulheres, de ataque aos homossexuais, de ataque aos índios, de ataque a todos os grupos sociais excluídos ou que não participem tanto da sociedade, é um reflexo da forma racista com que a sociedade, com que os que estão atualmente no poder encaram a nossa sociedade. E isso foi o que sempre nos faltou. Nós falávamos, a ditadura é racista. Falavam, não, a ditadura é fascista. Claro que ela é fascista. Mas os métodos utilizados para torturar branco eram tudo métodos que a gente já conhecia. Até o choque elétrico a gente já conhecia. Os métodos que eles utilizavam eram para castigar preto. Então, e que não tinha um preto que não soubesse de um parente que já tivesse sido torturado antes de 64, que já não tivesse sido torturado antes de 40, antes de 30, antes de 1888. Ou seja, tortura para nós é algo assim que não é a fase não são as ditaduras políticas que inauguram. É o tempo todo, são nossas crianças mortas aí. Então, entender isso hoje é o que eu estou vendo, que está vendo uma perspectiva. As pessoas estão falando mais desse assunto. As pessoas estão acordando para ver que quando o negro fala, e fala do que chamam de raça que os brancos fizeram, mas eu falo da cor da gente, né? Da cor da gente, já nem mais etnia, a cor da gente mesmo, é a cor que está marcando na rua. Você tem um japonês passando na rua e ele falar um japonês? Claro, se passar na rua você vão perguntar se é francês, você pergunta você para minha mulher se ela é francesa, sabe? Para mim vão perguntar o quê? Eu sou africano se eu estiver bem vestido, eu sou embaixador. Então essa perspectiva das pessoas agora perceberem é que é o grande momento. E é um grande momento de possibilidade de início de mudança. Porque, quem sabe, os partidos políticos, principalmente os de esquerda, passem a introduzir, não só nas escolas, nos estados que eles dominam, ou nos municípios, introduzir na sua formação. A sua formação. Porque hoje eu conheço muitos caras do PCB, do PCdoB, tal, que foram formados por mim. Em 70, 73, eles não sabiam o que fazer. Você nem precisa botar não, mas... Sabe? Mas Marighella o tempo todo falava disso. Geraldão, que era meu amigo, o tempo todo falava disso. Então esse take-up, esse momento de acordar, vai ser complicado. Porque para o branco olhar isso, e é um sofrimento muito grande a gente olhar isso, olha isso há 45 anos, eu fiquei negro quando tinha uns 18 anos,
eu descobri que era negro. Aí descobri que eu estava deixando de ver uma parte de mim numa parte da sociedade. Antes disso, quando eu descobri, eu passei a ver a sociedade toda. E te digo uma coisa, quando o branco olhar a sociedade brasileira, ele vai levar um susto. Vai precisar de terapeuta, vai precisar de mãe de santo, vai precisar de tudo mais. Então, Ramon, queria te agradecer, nos receber aqui na tua casa e o teu trabalho, né, na Rádio Mama Terra, a tua militância, a tua história de contribuição, né, à causa da humanidade e a luta, né, por transformação e por justiça, realmente. A gente fez recentemente na Câmara o aniversário de 109 anos da Umbanda. Niterói tem uma tradição muito grande, agora é aniversário da cidade, Niterói tem uma tradição muito grande nas lutas sociais. Aqui nasceu o Partido Comunista do Brasil, a gente estava falando, né, do aniversário da Umbanda. A Umbanda nasce em Niterói, nasce no bairro, nasce em Neves, hoje em dia de São Gonçalo, mas na época era de Niterói, né? Então tem uma trajetória assim, muito grande, uma história linda de resistência na época da ditadura, né? As prisões no Caio Martins e tantos outros fatos, né, da cidade invicta, né, que é Niterói, que a gente conhece, que marcam história no Brasil. E é importante que a gente, no trabalho aqui na cidade, siga tentando fazer com que Niterói seja uma referência vanguardista nessas lutas e nessas posições, né? Então, eu quero te cumprimentar pela tua atuação também na cidade, por fazer isso aqui, né, no nosso município, que, na minha opinião, tem esse passado, né, muito bonito, de muita resistência heróica, né, mas, sobretudo, precisa honrar essa tradição com um futuro que seja democrático de verdade, justo, né, e onde a gente possa construir uma sociedade para todos e todos de fato. Isso aí, eu também agradeço a você, é muito uma honra para mim conversar com você. Eu sempre que eu cheguei aqui em Niterói, vi você como uma pessoa promissora, lutadora social aqui. E tem só a dizer uma coisa, eu voltei para Niterói em 2013, depois de 25 anos na Alemanha, por decisão. Eu não estou aqui exilado, eu voltei por decisão, porque aqui é a cidade que tem o maior apartheid geográfico do Brasil. Aqui eu posso ver o Brasil dessa cidade. E com a minha companheira, nós tivemos na semana passada, tivemos o prazer de ir no Museu Nacional, no setor de antropologia, no Museu de Antropologia Nacional, de estar presente a convite do grupo coletivo Marlene Cunha, uma mulher negra que começou comigo aqui, ela faleceu. E esse coletivo Marlene Cunha são dos 30 negros que estão fazendo doutorado em antropologia. E nós que fizemos isso em 73 na UF, hoje ter isso é muito importante, porque o racismo ele se acaba só se você produzir pensamento antirracista. Porque ele se retroalimenta o tempo todo. E você tem produtores de racismo o tempo todo. O Vac, quando falou isso é coisa de preto, é porque ele leu Uma Gota de Sangue do Camelo. Eles dominam o pensamento e a construção do racismo no Brasil. Porque não tem melhor coisa para dominar o Brasil do que você manter uma classe, um grupo se achando melhor que o outro. Somos 200 milhões. E eu tenho a esperança que esses 200 milhões consigam viver juntos. E são esses garotos, essa juventude que vai poder fazer isso.